104 FM. Estamos de volta, muito boa tarde. E agora estamos trazendo aqui as participações do Dr. Nixon Lucena e também da doutora Enilce Guedes, como a gente já havia anunciado aí nos blocos anteriores. Eles estão aqui para conversar com a gente, bater um papo sobre auxílio-doença, e eu já quero desejar boas-vindas aos dois. Boa tarde, doutora Enilce, doutor Nixon. Vamos iniciando aqui com a doutora Enilce Guedes. Doutora, primeiramente, eu queria que a senhora definisse o que é auxílio-doença e quem tem direito ao benefício. Oi, Edilane, boa tarde. Mais uma vez um prazer estar aqui com você. Eu quero desejar meu boa tarde a todos que nos acompanham aí, os ouvintes da FM Rio Jaguaribe e as pessoas que estão nos acompanhando também pelo nosso Instagram, né? Eu quero dizer para vocês que o auxílio-doença, ele é um benefício que é pago mensalmente, né, para aquela pessoa que é segurada do INSS e que ela está com uma incapacidade temporária, né? Então, esse auxílio-doença, ele é um auxílio-doença um benefício que ele é pago a partir do 15º mês, né, de incapacidade, através de uma doença que causa incapacidade, né? De acordo com a lei de benefícios, para você ter direito ao auxílio-doença, o segurado, ele precisa preencher alguns requisitos, que é carência, no mínimo 12 meses de carência, né? Está inscrito no INSS, quando ele é segurado urbano, está inscrito e paga contribuição por no mínimo 12 meses. E se ele for segurado rural, tem que comprovar pelo menos 12 meses de trabalho, né? 1 ano de trabalho rural. E também ter qualidade de segurado e, claro, a incapacidade para o trabalho, né? Se o segurado, né, a pessoa não tiver essa carência mínima, não será possível receber o auxílio-doença, com exceção de algumas doenças, né, que isentam o segurado de carência. Doutor Nixon, quais são essas doenças? Edilane, boa tarde também para você, para todos os ouvintes da FM 104.5. A lei, ela traz um rol de algumas doenças que dispensam essa questão da carência, né? Basta simplesmente que comprove a qualidade de segurado. Vou citar alguns exemplos dessas doenças consideradas graves, né? Que dispensam essa carência, como tuberculose, hanseníase, HIV, neoplasia, cardiopatia grave, entre outras, né? Tem um rol taxativo que enumera essas doenças, que a pessoa, quem tem essas patologias não precisa ter a carência exigida por lei, basta simplesmente ter a qualidade de segurado, comprovar essa doença e terá o direito ao benefício. Perfeitamente. Antes de seguir aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo, quero convidar você que está ouvindo aí a nossa programação, se você estiver ouvindo e sentir que deve fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade, viu? Nosso telefone é o 99960-4850. Você manda sua pergunta, sua dúvida aqui para o nosso WhatsApp. Doutora Enilce Guedes e o doutor Nixon, eles vão responder, tá certo? E você que está nos acompanhando através do Facebook também pode colocar sua pergunta aí no comentário. Beleza? Doutora Enilce, a pessoa pode solicitar o benefício sem estar trabalhando, se a pessoa, por exemplo, estiver desempregada? Em alguns casos, sim, né? Para aquela pessoa que já contribuiu para o INSS ou que já recebeu algum benefício junto ao INSS, ela ainda fica segurada pelo INSS por algum tempo, né? Essa carência de que a pessoa ainda fica segurada após o final da contribuição é o que chamamos de período de graça, né? Esse período de graça, ele começa de 12 meses e pode se estender até 36 meses, dependendo da quantidade de contribuições que a pessoa tem vertidas para o INSS, certo? No caso, se a pessoa tiver mais de 10 anos de contribuição, a gente consegue até 36 meses que a pessoa continue segurada do INSS. Depende também, né, se comprovar o vínculo de desemprego. Essa daqui vai para o Dr. Nixon. Para quem nunca contribuiu aí com o INSS, essa pessoa pode pedir o auxílio-doença?
Dilane, no caso, se a pessoa nunca contribuiu para o INSS e se encontra incapacitado para o trabalho, o benefício a ser requerido não seria o auxílio-doença, seria o LOAS, né, que inclusive nós já comentamos aqui em encontros anteriores. A exceção seria o de segurado especial, né, que não há contribuição, mas no segurado especial ele não contribui, mas teria que comprovar a qualidade de segurado especial, que seria com provas no caso de agricultura ou de pescador artesanal, né? No caso de contribuição financeira, se não contribui financeiramente e não tem a qualidade de segurado especial, seria o BPC ou LOAS. O LOAS, o senhor pode voltar um pouquinho no tema para a gente recordar? Pronto, o LOAS é aquele, entre aspas, benefício, né, assistencial concedido para aquelas pessoas que não têm contribuição, não têm uma profissão, né, e estão enquadrados na questão financeira, não tem um suporte financeiro, que é o caso daquelas pessoas que têm um cadastro único, que recebem aquele auxílio emergencial, pessoas que não têm uma profissão definida, não têm a questão financeira e também são portadores de deficiência que tenham essa deficiência por pelo menos 2 anos. Perfeito. Então, assim, os nossos ouvintes estão ouvindo, uma pessoa se identificou, está necessitando do auxílio-doença, doutora Nilce. Como essa pessoa pode solicitar? Pronto, Adilane. Se essa pessoa for segurado, empregado, né, de alguma empresa, o procedimento é ele levar esse atestado médico até a empresa, né, comprovando a incapacidade por trabalho por mais de 15 dias. Os primeiros 15 dias, quem paga é a empresa. A partir do 16º dia, aí ele vai entrar pelo INSS, né? Então, é feito. Normalmente, a empresa mesmo, ela já faz esse requerimento junto ao INSS. Mas se a empresa não fizer, ele de porte desse atestado médico, né? E também de um formulário preenchido pela empresa, que é onde a empresa vai colocar a partir de que dia ele está incapacitado, ele mesmo pode entrar com pedido de auxílio-doença junto ao INSS ou na agência ou através dos canais do INSS, que é o 135 e meu INSS, né? E no caso de outros trabalhadores, como o trabalhador autônomo, né, os trabalhadores domésticos, os trabalhadores rurais, esses vão diretamente no INSS de porte dos documentos médicos, né, atestados médicos, exames médicos, e não precisa aguardar esses 15 dias. Assim que ele for constatada a incapacidade, ele já vai direto no INSS ou na agência ou no 135 ou através do meu INSS e já requer esse auxílio-doença. Lembrando que ele não precisa fazer isso sozinho, né? O ideal mesmo é ele procurar a ajuda de um profissional especialista habilitado, né, da confiança dele, que possa lhe orientar melhor nesse pedido. Inclusive é importante a gente sempre frisar isso, né? Em todas as participações que vocês fizeram aqui, a gente sempre diz, se for dar entrada em algum processo, em algum benefício, é muito importante o acompanhamento de um profissional, de um advogado, né? Justamente para evitar problemas, para que também o tempo seja diminuído, né? Enfim, vamos lá. Aí a pessoa está necessitando aí da entrada no auxílio-doença. Só a documentação, Dr. Nixon, basta ou a pessoa precisa fazer alguma perícia para receber? Dilânio, todo benefício que você venha requerir no INSS, você tem que comprovar que tem direito a esse benefício, né? E no caso do auxílio-doença, uma das comprovações é você demonstrar essa incapacidade. E essa incapacidade é demonstrada comprovada através da perícia médica, né? Então, sim, você tem que realizar a perícia médica para que o perito comprove que você está incapaz de exercer a sua função laboral, certo? Então, você agenda a sua perícia médica, vai até o local agendado, e realiza a perícia médica e
comprova a sua situação, sua incapacidade, né? Existe também uma situação, assim, pode ocorrer, tipo assim, você agendou sua perícia médica e por alguma situação você não pode comparecer, tipo adoecer ou aquela sua patologia se agravou, teve que se internar, por exemplo, em um hospital, alguma coisa nesse sentido. Você não vai poder comparecer na data agendada. Que é comum, né? Isso aí. Ocorre. Então, o que fazer nessa situação? Você previamente informa o INSS que está internado, por exemplo, num hospital X, e não vai poder comparecer porque está internado no hospital X justamente em razão da doença. O que é que você solicita? Você solicita que essa perícia seja realizada no hospital. Entendeu? Por quê? Porque você está comprovando, logicamente, como tudo, você tem que comprovar, né? Você vai comprovar através de guias de internação, atestados médicos, que você está internado e que não pode comparecer à perícia médica justamente por isso. Então, você solicita que essa perícia médica seja realizada, que a gente chama em loco, que vai ser realizada no hospital onde você esteja internado, né? E lembrando também que é importante que nessas perícias realizadas, que a documentação é importante, que é exigido hoje uma documentação que seja legível, a identidade, por exemplo, e que ela tenha sido expedida há no máximo 10 anos. Inclusive, é até interessante a gente falar, né, para as pessoas que os nossos documentos eles devem ser atualizados preferencialmente de 5 em 5 anos, justamente para evitar esses empecilhos aí. Doutor, ainda falando sobre essa questão da perícia em loco, que eu achei super interessante, também existe um processo de solicitação. Qual é o caminho que a pessoa deve fazer? Pronto, é o mesmo caminho. É o mesmo caminho. É o mesmo caminho do agendamento. Certo. Você procura, liga para o 135, informa, tem o sistema do meu INSS, você vai anexar a documentação que está internado, através da documentação de atestados, de internação, de atestados médicos, informando que está internado, e solicita que na data agendada essa perícia seja realizada no local onde você está internado. Pronto. Doutora Nilce, ainda nessa mesma linha, aqui em Jaguaribe, por exemplo, a gente sabe que, dependendo da patologia, é necessário um especialista. Pela experiência da senhora, é fácil encontrar esses especialistas aqui na nossa cidade? Como é que é o processo? A pessoa tem que ir para outra agência ou aqui dá certo? Você está falando de especialistas para fazer o atestado médico? A perícia, no caso. Não, para fazer a perícia médica, nós não temos médicos especialistas, peritos do INSS em Jaguaribe, né? Infelizmente, a nossa agência só tem um gerente e alguns estagiários funcionando. Nós nunca tivemos perícias médicas em Jaguaribe. Normalmente, a gente agenda os nossos clientes para as cidades mais próximas, né? E apesar da grande dificuldade que a gente está tendo de marcar essas perícias, né, os locais que a gente consegue hoje com mais facilidade é Fortaleza, né, até pela demora. Hoje nós estamos marcando perícia já para 2023, fevereiro e março de 2023, né? Então, é por isso que a gente está sempre orientando os nossos clientes para já organizar a documentação médica, deixar tudo atualizado, identidade, né, documento de identificação, já vai lá, se o seu já está ultrapassado, né, já tem mais de 10 anos, o ideal é renovar logo, para que você não perca essa perícia que já está agendada, né, porque já é muito importante, principalmente em caso de auxílio-doença, são casos que realmente a pessoa está passando por necessidade, além da incapacidade, né, precisa também do benefício que é de caráter alimentar. Doutora, é possível receber o auxílio-doença sem essa perícia médica? Hoje sim, já é possível, né? Foi aprovado uma nova portaria do INSS que criou o auxílio-doença com análise documental, né? Você não faz a perícia médica no próprio INSS, não faz a perícia médica presencial. Você entra com esse pedido, né, através do meu INSS e junta os documentos médicos, que é o atestado médico, exames médicos, que comprovam essa incapacidade, né, além dos documentos pessoais. Porém, esse auxílio-doença, por análise documental, ele é diferente do auxílio-doença com perícia presencial. Tem algumas diferenças, né? Primeiro, são as exigências que o INSS traz sobre o atestado,
que precisa especificar direitinho ali a data de afastamento do trabalho, quando iniciou a doença, até quando você está incapacitado, além de ter que ter o CID da doença, o nome legível do paciente, a letra está bem legível, né, que já são exigências do INSS também para outras perícias. Mas para o auxílio doença com análise documental, eles exigem um pouquinho mais, porque ali você está, o servidor do INSS, o médico vai analisar só aquele atestado, né? E outras também diferenças, né, que o auxílio com análise documental, você só vai receber por no máximo 90 dias, não recebe mais do que isso. E também você não pode fazer um recurso, caso seja negado, o INSS não aceita recurso, você tem que aguardar 30 dias para fazer um novo requerimento. Aí, nesse caso, por análise documental, não há possibilidade da gente fazer o pedido de prorrogação, nem recurso, né? A pessoa, acabou aqueles 90 dias, a pessoa tem que aguardar para fazer um novo requerimento. Uhum. Certo. Beleza. Deixa eu te fazer uma pergunta agora para o Dr. Nixon. Doutor, quando é que esse benefício ele começa a ser pago e por quanto tempo, em média, ele continua aí com o pagamento? Edilânio, assim, são duas situações. Uhum. No caso dos empregados, né, ele começa a ser pago após o 16º dia, porque no caso dos empregados, até o 15º cabe à empresa, né? E no caso dos contribuintes individuais e dos segurados especiais, da data do requerimento. Né? Começa a ser pago da data do requerimento. Agora, existe uma diferença da data do começa a receber e da data do início do benefício. Por quê? Porque muitas vezes a gente faz um requerimento, o segurado faz o requerimento, por exemplo, no dia 1º e a perícia demora a ser realizada. Você só vai começar a receber o benefício depois da realização da perícia e depois que for comprovada a qualidade do segurado e depois que for creditado, né, implantado o benefício, aí você começa a receber o benefício. Mas isso não vai ter nenhum prejuízo porque, por mais que você demore a receber, mas vai começar a contar em relação à questão financeira desde a data que você requeriu o benefício. Por mais que demore 1, 2, 3 meses para começar a receber, mas se vai em relação à questão financeira, conta desde a data do requerimento. E em relação ao tempo, vai depender do perito, né? Do que o perito entende da sua incapacidade. Dependendo da sua patologia e da sua doença. Tem perito que concede benefício por 30 dias, tem perito que concede por 3 meses, por 6 meses, por 8, por 1 ano. Aí vai depender do resultado da perícia médica. Aí a gente pode dizer popularmente, os leigos, né? A gente recebe os atrasados, né? Isso, como se fossem os atrasados. Né? Aí aquela questão, vai depender da celeridade ou não do INSS, né? Doutora, e em quais situações e como esse benefício pode ser prorrogado? Pronto, quando você dá entrada, né, no benefício de auxílio-doença, que você junta aquela documentação médica e passa pela perícia, o perito do INSS vai lhe dar ali, ou ele vai dar um prazo indefinido, né? Mas normalmente ele vai lhe dar com prazo já, que aquele benefício vai até tal data, que a gente chama de DCB, né? Que é a data de cessação do benefício. Então, para você pedir a prorrogação, permanecendo essa incapacidade, né? O ideal é que você pegue um novo laudo com o seu médico, né? Com o médico que está lhe acompanhando. E antes dos últimos 15 dias dessa data, ela dê entrada num pedido de prorrogação do benefício, que isso ele pode fazer através do meu INSS ou na própria agência do INSS, né, na agência física, ou através do 135. Mas é necessário que esse pedido de prorrogação ele seja dentro do prazo, que é dos últimos 15 dias, né, anteriores à data de cessação do seu benefício. A partir daí, quando ele fizer esse pedido, já vai ser marcada uma nova perícia para constatar, né, a continuação da incapacidade. Perfeito. E só complementando, né, Nilson, que esse benefício não poderá ser cessado enquanto a outra perícia não for realizada. Tem continuidade, né? Mas, infelizmente, acontece casos, né, de serem cessados.
né? Infelizmente acontece casos de serem cessados e aí a gente precisa, né, ingressar com um pedido, né, de reativação de benefício até a data daquela perícia. E o auxílio-doença, ele conta como tempo para aposentadoria, doutor Nixon? Gilane, conta sim. É o seguinte, vamos exemplificar. Suponhamos que você contribuiu 10 anos junto ao INSS e por algum motivo, alguma doença, você recebeu auxílio-doença por 3 anos e tornou-se novamente capaz, apto a trabalhar. A partir do momento que você volta a contribuir, esses 3 anos, ele vai ser somado com todo o período de contribuição. Certo. Agora, lembrando que, para que esse período que você recebeu, o benefício de auxílio-doença seja somado, após o término desse período, tem que haver contribuição. Porque se não houver contribuição, ele não pode ser somado. Ou seja, após o término da contribuição, ou após o término do recebimento do benefício, se houver uma contribuição, todo esse período ele é somado. Ou seja, o retorno ao trabalho. O retorno ao trabalho. No caso dos empregados, no caso do segurado especial também, retorno ao trabalho, comprovando através de provas. Então você pode somar, porque, por exemplo, nós já tivemos casos de pessoas que no caso do segurado especial, por exemplo, que tinham menos tempo de período trabalhado e mais tempo de recebimento de benefício em razão de incapacidade, entendeu? E o benefício foi cessado e conseguiu comprovar a volta ao trabalho rural e conseguiu a aposentadoria. Já tivemos casos, por exemplo, de a pessoa ter quase 12 anos recebendo benefício de auxílio-doença e conseguiu comprovar próximo ao período da idade de aposentadoria, a volta ao trabalho, e todo esse período foi somado para poder completar o período necessário para a aposentadoria. Que bom, que bom. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que é bem leiga mesmo, essa pergunta. Esse dinheiro que a pessoa recebe do auxílio, a pessoa tem que devolver alguma parte dela para o INSS? Não, né? Não, absolutamente. Não, de forma nenhuma. Ela recebe integral. Integral. Pronto, perfeito. Doutora Nilce, é possível acumular o auxílio-doença com outros benefícios? Depende, né? Regra geral, não é possível a acumulação do benefício de auxílio-doença com outros benefícios, como aposentadoria, salário maternidade, dentre outros, né, que nós temos. Mas existem na lei de benefícios 2 exceções, né, que são os benefícios de pensão por morte e auxílio-acidente, né, que inclusive você pode receber até auxílio-acidente e continuar trabalhando de carteira assinada, não tem nenhum impedimento aí, né? Então, caso a pessoa receba pensão por morte ou auxílio acidente, ela vai poder acumular com o auxílio doença, desde que ela tenha os requisitos, né, para receber o auxílio doença, que aí a gente volta para a questão da carência, né, dos 12 meses de contribuição ou de comprovação do trabalho rural, né, ou está ali com a qualidade de segurado, tiver pelo menos uma contribuição, desde que tenha uma daquelas doenças que isentam de carência. A pessoa, doutor Nixon, tentou dar entrada aí do auxílio-doença no INSS, foi negado. O que é que a pessoa deve fazer nessa situação? Edilane, tem 2 vias, né? Existe o recurso administrativo e existe a via judicial. Nesse caso, é sempre bom procurar um especialista. Por quê? Porque você tem que avaliar o motivo do indeferimento. Por que foi negado? Porque o especialista, ele vai analisar e vai entender o porquê que foi negado. Por que eu estou dizendo isso? Porque você tem que procurar a esfera mais rápida, teoricamente, para que seu benefício seja analisado novamente. Eu vou tentar exemplificar aqui. Seu benefício de auxílio-doença foi indeferido. Aí o especialista vai analisar o porquê. Se ele foi indeferido, por exemplo, porque faltou um documento, o INSS negou o benefício porque faltou um documento, ou por um erro no processo administrativo, nesse caso é mais interessante você
refazer, corrigir o erro e tentar o recurso administrativo, né? Porque não foi comprovado incapacidade, e sim por um erro em alguma documentação, um erro no processo administrativo. Por outro lado, se o motivo de indeferimento foi exclusivamente porque o perito concluiu que não havia incapacidade realmente, então, nesse caso, o indicado é procurar a via judicial, porque não vai ter, na via administrativa não vai adianta, ter, não né? adianta, porque o perito já concluiu pela incapacidade, ou pela capacidade ao trabalho. Então, a via seria a judicial, porque você vai ser analisado, ou vai ser avaliado por um perito judicial, né? E que pode ter uma conclusão diferente. Porque está levando em consideração o julgamento do... Porque no caso o perito do INSS, né? Se ele avaliar, assim, se o motivo específico do indeferimento administrativo for porque não comprovou a incapacidade, aí então não tem o que fazer. Você tem que procurar a via judicial. Agora, se o motivo do indeferimento foi porque, sei lá, o documento não estava legível, o documento, atestado médico estava faltando informação A, B ou C, aí não, aí você pode corrigir esses erros e fazer um recurso para que você seja reavaliado. Aí foi um erro no processo, é diferente, mas se for por motivo realmente taxativo, que não há incapacidade, aí não adianta. Então, o recomendável é procurar a esfera judicial, para que você seja avaliado por um perito judicial e que, quem sabe, tenha um outro entendimento em relação à sua incapacidade. Muito bem. Agora vamos lá. Essa pergunta aqui eu já vou pedindo para o pessoal que tem interesse, já vai separando uma caneta, um papelzinho, porque doutora Nilce agora vai dizer quais são os documentos necessários para a solicitação do auxílio-doença, então já vai anotando. Edilane, o ideal aqui, que a gente sempre orienta, né, para que o seu benefício tenha mais chances de ser concedido, é a pessoa ingressar com o pedido no INSS com todos os documentos necessários ali em mãos. Primeiro, a gente tem que levar em consideração que é preciso ser legível, né, que esses documentos ingressem no sistema do INSS de forma legível. Isso vai ajudar bastante, né? Começamos pelos documentos pessoais. Identidade, CPF, para quem é trabalhador urbano, precisa, né, daquele número de identificação do trabalhador, que é o PIS, né, PIS-PASEP, carteira de trabalho completa e legível, né, com todas as folhas escaneadas. Se a pessoa paga contribuição, precisa de todas as guias de carnês que ela pagou, certo? E a documentação médica é necessária, né, que vá tudo que você tem em relação à doença. Os atestados médicos, como eu falei, de forma legível, com o nome, com o auxílio da doença, com o período de afastamento do trabalho, carimbado e assinado por aquele médico que emitiu, né, o atestado. Para quem é empregado, né, precisa daquele formulário que eu falei, né, que é carimbado e assinado, preenchido, carimbado e assinado pela empresa, né, que ele trabalha. E para os segurados especiais rurais, né, é necessário a autodeclaração, também corretamente preenchida, e os documentos rurais que comprovem ali o exercício de trabalho rural por pelo menos 12 meses anteriores ao benefício. A data de entrada do benefício. Muito bem. Falando um pouquinho sobre autodeclaração, também foi um assunto, né, um tópico que a gente já falou nos programas anteriores. Tem como a senhora dar uma pincelada só para relembrar? Pronto. A autodeclaração hoje é um documento indispensável para o segurado especial rural, né, e para o pescador. É necessário que ela seja corretamente preenchido com os dados pessoais, com o período que ela trabalhou, né, a condição que ela tem em relação àquele terreno que ela está colocando ali que trabalha, se ela é arrendatária, se ela é proprietária, se é comodatária, né, a família dela tem que constar ali, quem trabalha com ela, se ela já trabalhou em alguma outra profissão de carteira assinada ou já contribuiu, tem que constar também ali naquela autodeclaração. Enfim, ali na autodeclaração você está demonstrando todo o seu histórico
de trabalho rural. Então, é necessário que você tenha bastante cuidado e seja preenchido por uma pessoa que realmente entenda, que seja especialista, porque isso vai ser realmente um divisor de águas ali no seu benefício. Dr. Nixon, uma das doenças mais prevalentes é o câncer. Então, o portador de câncer tem direito ao auxílio-doença? Sim, tem direito. Inclusive, como falamos anteriormente, é uma das patologias que não exigem carência, né? Agora, como qualquer patologia, como qualquer incapacidade, tem que ser comprovada a incapacidade para o trabalho que você exerce, né? Além dessa documentação que a doutora Enilce falou anteriormente, os documentos necessários, né? Levar os atestados médicos, os exames que comprovem essa incapacidade para o seu trabalho, né? Porque existem alguns tipos de câncer que às vezes não incapacitam para o trabalho, né? Tipo, por exemplo, tem gente que tem algum tipo de câncer de pele, mas trabalha em escritório, por exemplo. Tem médico que entende que não incapacita porque não está exposto ao sol. Já incapacita, por exemplo, para quem trabalha, o agricultor, porque está exposto ao sol. Então, cada caso é um caso específico. Mas, assim, em geral, o câncer incapacita sim, desde que comprovado a incapacidade para o trabalho que você exerce e preenchido todos os requisitos, né, como qualidade segurada, incapacita para o trabalho e comprovando terá direito a receber seu auxílio-doença. Perfeito. Ainda continuando com o senhor, o portador de depressão, inclusive essa pergunta foi feita nos programas anteriores. O portador de depressão tem direito também ao auxílio-doença? Assim como o câncer, a depressão também é uma doença que hoje, inclusive, até comentei isso em programas anteriores, há algum tempo atrás, era uma doença que para muitos era algo que não teria direito, né? Porque era algo que muitas vezes era inventado, mas que hoje é uma doença seríssima, que tira vidas, né? Que tira a paz de famílias e tudo. E realmente é uma doença muito séria e que dá direito a benefício. E existem muitas pessoas que hoje em dia recebem benefícios, seja ele o LOAS, o BPC ou o auxílio doença, que em razão da depressão, né? Ansiedade, essas coisas, esse tipo de patologia. Então, mas assim, como qualquer doença, como qualquer patologia... Dependendo do grau de gravidade, né? Logicamente. Do quadro depressivo. É como eu estava explicando agora. Tudo tem que ser comprovado. Não é qualquer depressão. Às vezes vai depender do grau, né? Todo tipo de patologia, todo tipo de doença tem que ser comprovado que aquela doença incapacita literalmente você para o trabalho. Então tudo tem que ser analisado. Dependendo do seu grau de depressão, vai lhe garantir o benefício, sim. Mas como eu falei, como a doutora mencionou agora, vai ser analisado se aquele grau de depressão vai lhe impedir ou não de trabalhar. Doutora Enilce, a pessoa vai fazer uma perícia médica. O que é que ela deve se atentar? O que é que ela deve fazer? O que é que ela deve prestar atenção? O que é que ela deve falar? Enfim. Edilane, normalmente o que eu oriento para as pessoas que vão fazer perícia médica, né? Primeiro, sua perícia está marcada para um dia e horário, né? Que o INSS ele marca com dia e horário corretamente, né? O ideal é que você evite atrasos, né? Que chegue com antecedência, no mínimo 20 minutos, 30 minutos de antecedência, né? Para não ocorrer nenhum empecilho, né? Segundo, leve os seus documentos de identificação pessoal, todos. Identidade, CPF, certidão de nascimento, se for solteiro, certidão de casamento, se for casado, carteira de trabalho, tudo que você tiver de documento pessoal, você leva. Lembrando que a identidade não pode estar emitida com mais de 10 anos, né? O ideal é que ela esteja renovada, né? Para que não tenha, porque se você não tiver lá com essa identidade renovada, com menos de 10 anos de emissão, você não vai fazer a perícia médica. O perito não faz a perícia médica. Normalmente, quando a pessoa está com um documento assim atrasado e não dá tempo a gente renovar, eu mando levar também a carteira de trabalho, porque muitas vezes tem perito que
que aceitam como documento de identificação com foto, outros não, né? Tenha em mãos todos os seus documentos médicos, atestados médicos, exames médicos, tudo que você tiver, raio-x, ressonância, tudo que você tiver que comprove ali a sua incapacidade e a necessidade de afastamento da sua doença ao trabalho, você deve levar. Eu peço até que leve também as caixinhas de remédio que você toma. É muito importante levar também, comprovar que você está ali tomando remédio, fazendo tratamento. Tudo que você tiver em relação à sua doença, à sua incapacidade, você leva. Porque dependendo da sua incapacidade, dependendo da sua doença, às vezes você toma uma medicação forte, né? E você levando a medicação que você toma, muitas vezes você comprova, aliás, o perito vai se convencer que realmente em razão daquela medicação forte que você toma, realmente você necessita e se você está incapaz para o trabalho, muitas vezes em razão da medicação que você toma. Então Sim. é por isso que a gente orienta a levar ou a caixinha de remédio ou até o receituário médico também. Exatamente. Porque o que você quer dizer é o seguinte, que a medicação pode ter efeitos colaterais, né? Isso que incapacita uma pessoa. No caso, né? por Isso. exemplo, a gente comentou anteriormente sobre depressão. Sim. Né? Existem São medicamentos muito fortes, né? E às vezes a pessoa ali está na hora da perícia até um pouco dentro da normalidade, entre aspas, muito em razão da medicação forte que ele está tomando, mas que ali tem os efeitos colaterais que o médico vendo aquilo ali vai perceber que a pessoa está incapaz realmente para o trabalho. Por isso essa necessidade que a gente sempre orienta levar o receituário ou pelo menos os remédios que eles tomam. Né? Leva os dois, né? É o ideal, É levar importante sempre, né? ressaltar... Como eu sempre digo, prova nunca é demais. Nunca é demais. É exatamente. importante ressaltar, Dilane, que essa documentação que eu citei aqui, ela precisa ser toda original, né? Eles exigem que essa documentação seja original, né? Outra orientação que eu dou é que a pessoa responda somente aquilo que o perito perguntar, né? Mas demonstre todas as limitações que ela tem com a doença, que ela mostre para o perito onde é o seu trabalho, qual a função que ele exerce, quais as dificuldades que você tem ali na execução daquele trabalho, né? Em relação ao agricultor, que ele mostre para o perito que ele trabalha num sol de 35 graus, né? Temperatura de 35 graus, que ele manuseia ferramentas como enxada, né? Que é necessário que você discorra para o perito as dificuldades que você tem no seu trabalho, né? E outra coisa, o mais importante e o principal, não minta, né? Fale somente a verdade, não simule situações, porque o perito que está ali, ele sabe, né? Quando você está simulando alguma dor, quando você está simulando alguma coisa. Então, eu oriento sempre os meus clientes a falar somente a verdade. É um pessoal que já está vivido, né? Já tem experiência. Então, para a pessoa não correr o risco, uma né? dica também que eu dou, Dilane, que assim, às vezes até fico com receio de falar, mas que eu realmente dou essa dica para os meus clientes. Ter cuidado com a aparência. Porque, infelizmente, às vezes não é a pessoa vai até sem coitado, querendo se mostrar bem e tudo, mas às vezes as pessoas vão para uma perícia dessa, às vezes para uma audiência, assim, como se fosse para um evento grandioso. Pois é. E às vezes, infelizmente, eles são julgados por isso. E às vezes o perito, ele analisa a pessoa porque está bem trajado, bem vestido, acha que a pessoa não necessita de benefício em razão disso. Infelizmente. E eu oriento muitos clientes, as pessoas a irem simples. Que às vezes as pessoas acham que não, mas isso influencia bastante. Influencia. Não deveria, né? Não Mas a gente sabe deveria, que mas sim. a nossa realidade, infelizmente, é essa. Exatamente. E é isso aí, pessoal. Eu acho que essas perguntas e essas respostas que vocês me deram foram bastante proveitosas. Quero agradecer a participação dos dois aqui e quero que vocês deixem as considerações finais para os nossos ouvintes. Se houve alguma pergunta que eu deixei de fazer, pode ficar à vontade. Não, Edilane, a gente está aqui mesmo só para agradecer. Eu acho que
nós discorremos o máximo possível, né, sobre o auxílio-doença. É claro que sempre vai haver alguma pergunta que não foi respondida, e aí quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato, né, com a rádio, através do telefone, ou através do nosso Instagram, WhatsApp, que a gente está aqui à disposição para responder a todos, né. Agradecer aqui a todos que estão nos acompanhando, né, pela rádio FM Rio Jaguaribe, e também a todos que estão nos acompanhando pelo Instagram, pelo nosso Instagram. E agradeço demais a oportunidade de estar aqui mais uma vez com você, respondendo, né, tentando responder a todos. Edilene, aqui só agradecer mais uma vez a oportunidade, e a gente tenta o máximo possível tirar as dúvidas, porque é um assunto muito amplo que não tem como a gente debater tudo, mas a gente sempre tenta, na medida do possível, tirar todas as dúvidas o máximo possível. Mas como a doutora Nilce falou, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode entrar em contato com a rádio, que na próxima oportunidade a gente tenta solucionar a dúvida, e estamos aqui para isso. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, a FM, e até a próxima oportunidade, se Deus quiser, e uma boa tarde a todos. Amém. Então, mais uma vez, eu agradeço aí por vocês terem atendido o meu convite aqui, trazendo recados, né, trazendo mensagens de utilidade pública para todos os jaguaribanos. Doutora Nilce, doutor Nixon, muito obrigado e até a próxima.